Meus irmãos, nessa escola bíblica de férias, nós estamos estudando o tema cosmovisão cristã, né? Cosmovisão reformada de uma forma mais específica. E na aula de hoje, a intenção é aplicar o conceito que nós vimos na aula passada do que é cosmovisão em temas mais práticos, por assim dizer. E aí a gente vai começar com religião e família, segundo a cosmovisão reformada. Fazendo só um esclarecimento aos irmãos, nós temos poucas aulas, então nós escolhemos alguns temas para aplicar o conceito de cosmovisão. Mas esse é um conceito que, na verdade, pode ser aplicado a vários temas, tá? Ciência, arte, várias outras coisas, você pode também aplicar o conceito de cosmovisão. Como a gente vai ver na revisão, esse conceito é um conceito, a cosmovisão é a forma como a gente vê a realidade como um todo. Então, tudo que tiver dentro da nossa realidade, na verdade, a gente deve aplicar o conceito de cosmovisão cristã. Tá certo? Então, para aqueles irmãos que... hoje a gente vai falar de religião e família, no próximo, que é a última aula, a gente vai falar de trabalho e consumismo. Então, assim, para os irmãos que se interessarem em ver como é que esse assunto se aplica em alguma outra área da sua vida mais específica, existem muitos materiais interessantes, podem falar com a gente também, os professores, que a gente pode indicar. Mas a gente escolheu esses temas por serem temas que nós julgamos mais gerais, que seriam aplicados para toda a igreja. Então, hoje, religião e família é um tema que, se estamos na igreja aqui, temos pelo menos uma noção do que é religião, e família, todo mundo tem uma, né? Então, só queria fazer esse esclarecimento antes da gente começar. E aí, só fazendo uma revisão, né, do que eu já falei um pouco, a gente na aula anterior viu primeiro o que é cosmovisão, né? E aí o Felipe trouxe uma definição do James Sire, que eu vou repetir aqui para vocês, que é a seguinte: uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação essencial do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições que sustentamos a respeito da constituição básica da realidade e que oferece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, é essa história que você vê, ou esse conjunto de crenças que você tem e que faz você enxergar a realidade. E aí o Felipe usou essa ilustração que é bastante utilizada com relação à cosmovisão, que é a de uma lente, de um óculos, né? Que a partir das lentes do óculos é que você consegue enxergar a realidade. A outra definição que o Felipe trouxe foi como essa ideia de cosmovisão, que não é uma ideia que, inclusive, que veio do meio cristão, é uma ideia que veio do meio filosófico, mas que a gente aplica à nossa visão cristã, né, de mundo. Como é que essa visão, como é que esse conceito ele é visto por nós, cristãos, e especificamente de uma tradição reformada, tá? E aí, basicamente, a cosmovisão reformada, ela olha para a realidade por meio desses 3 ou 4 principais momentos da narrativa bíblica, que é a criação, a queda e a redenção, e alguns colocam também a consumação, que nada mais é do que a volta, ou na verdade a criação refeita, né? E aí o Felipe fez essa ilustração que eu fiz questão, até tinha falado com ele que ia fazer isso, né, de tirar esse print, porque não teria melhor forma de ilustrar isso do que como o Felipe fez, né? Então a criação é quando a gente tinha a nossa visão ali perfeita, né, funcionando com as lentes corretas. A queda são aquelas lentes que são colocadas em nós e que faz a gente ver a realidade de uma forma totalmente diferente, turva, certo? Desfocada, embaçada, escura. E a redenção é, na verdade, colocar de volta uma parte daquela lente inicial. Então, nós continuamos tendo a lente do pecado, mas agora nós também temos parte da lente que tínhamos no início, quando vimos a realidade da forma que Deus nos criou, certo? Então, é baseado nessa cosmovisão que a gente vai ver hoje o assunto religião e família. Então, vamos começar com religião, tá? E aí eu queria só fazer uma introdução aqui, pode passar, Luizinho, mostrando esse gráfico, tá? Esse gráfico é um gráfico do censo de 2010, tá? Que é o censo que a gente tem os dados mais recentes, né? Dado que o censo do ano passado ainda não tem os dados disponíveis. E veja uma coisa, aí a gente tem um dado temporal, né? Não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar, mas cada barrinha dessa é um ano. E aí, da direita para a esquerda, o tempo está passando, tá? Então, essa barrinha da esquerda é o último ano. E eu queria destacar, tem várias coisas que a gente podia falar aí, mas eu queria destacar aquele quadradinho vermelho ali, tá?
Que é, acho que os irmãos não estão conseguindo enxergar, né? É sem religião e sem declaração. Então, esse quadradinho vermelho, ó, que durante o tempo foi aumentando, e que em 2010 é mais ou menos 7%, são as pessoas que se dizem sem religião ou sem nenhuma declaração, tá? Como eu disse, esse é o último censo que a gente tem, mas outras pesquisas, por exemplo, tem umas pesquisas da Datafolha de 2020, mostra que essa taxa já aumentou para 12%. Então, essa tendência de aumento que a gente vê nesses gráficos, pelo visto, se mantém, certo? E aí, a gente vai falar de religião num contexto como esse, onde cada vez mais as pessoas não veem a necessidade de ter uma religião, e aí isso a gente chama de secularismo, né? Que é a ideia de você viver sem a necessidade de ter algo sobrenatural, sem ter Deus para guiar a sua vida, né? Acho que a frase que mais resume isso é a que Nietzsche disse, né? Deus está morto, no sentido de que Deus não é mais relevante para a nossa vida. E aí muitas pessoas acreditam isso e vivem isso, tá? E um outro detalhe também são o aumento das religiões, e ali é o quadradinho amarelo e o laranja, que são religiões que eu estou chamando que não tem Cristo, né? Muitas se dizem até cristãs, mas são religiões sem Cristo. Então, num contexto como esse, é importante a gente se perguntar qual é o papel da religião na vida e como é que uma cosmovisão reformada ela vê a religião. Então, essa é a ideia do nosso assunto de religião hoje, tá? E aí eu vou seguir esse roteirinho com esses 3 passos, que a gente vai ver a universalidade da religião, isso tem a ver com a criação. A gente vai ver a perversão da religião, que é a idolatria, que tem a ver com a queda. E nós vamos ver a religião verdadeira, que tem a ver com a redenção, tá? E aí, começando com o primeiro ponto, a universalidade da religião, eu mostrei para vocês aquele gráfico, falei dessa ideia de secularismo que existe, né, de que as pessoas veem que Deus não é mais necessário para se viver a vida, a sociedade, a humanidade não precisa mais crer em Deus para que se viva de forma próspera, pacífica, enfim. Só que o que é que acontece? Raramente alguém, ou poderia dizer ninguém, quando se pergunta onde é que eu estou, quem sou eu, o que é bom, o que é mal, para onde eu vou quando morrer, raramente alguém vai responder essas perguntas sem dar um passo de fé, sem dar um salto de fé, sem colocar o peso da resposta dessas perguntas, que é o peso da existência, né? O que é que significa a gente estar aqui, sem colocar isso em algo que a gente chama de metafísico, né? O não material, algo que a gente não vê, algo transcendental, certo? Não necessariamente transcendental, mas algo que não é físico. Então, o que é que acontece? Apesar das pessoas acreditarem que Deus, e aí eu estou falando de uma forma geral, tá, pessoal? A sociedade está caminhando para essa ideia de que Deus não é necessário. Existe no ser humano essa necessidade de dar esse passo de fé. Não existe nenhuma corrente filosófica, o maior ateu que existir, ele vai ter que ter alguma coisa em que ele deixe a base da vida dele firmada, em que ele possa responder qual é o significado da vida dele, certo? Senão, o resultado é o desespero total. E aí, o que é que acontece? É daí que vem a ideia da universalidade da religião. Termina que muitas pessoas se dizem não religiosas porque julgam a religião simplesmente como uma forma de adorar um Deus, um ser transcendental. Mas terminam elas sendo religiosas, só que usando uma outra coisa no lugar de Deus, que é o que a gente vai ver na parte da idolatria. Tá? E aí tem um conceito que o Calvino fala lá nas Institutas, que é o senso da divindade. Ele diz o seguinte, existe na mente humana, e na verdade, por disposição natural, certo senso da divindade, consideramos como além de qualquer dúvida. Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade. Então, o que é que acontece? Existe essa tendência em se afastar de Deus, mas o homem, por ser homem, ele tem essa necessidade de Deus. E aí, o que Calvino fala é esse senso de divinidade. Todo humano tem esse senso de que há algo divino. Se ele não atribuir isso a Deus, ele vai atribuir isso a alguma outra coisa. Tá? E daí também vem o que ele chama da semente religiosa. É daí que vem essa tendência do homem
de ser religioso. Ele fala que o homem é um ser religioso. Ele sempre está procurando alguma coisa para adorar, tá? Se não for Deus, vai ser alguma outra coisa. E aí, de onde é que vem isso? Vem justamente da criação. E aí a gente está aplicando justamente a ideia da cosmovisão cristã reformada, que tenta ver esse problema, né, ou esse conceito, por meio da narrativa bíblica. E o que é que a narrativa bíblica diz para a gente lá na criação? Em Gênesis 2,7, ela diz o seguinte: então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Lá em Eclesiastes 12,7, o autor diz o seguinte: e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então fica claro aí que quando Deus cria o homem, Ele dá esse sopro de vida e o faz a sua imagem e semelhança, Ele coloca um pedacinho dele lá dentro do homem. Ele coloca aquela necessidade do homem estar com Ele, para que o homem realmente viva de forma plena. Ou seja, na verdade o homem foi criado para viver com Deus. Certo? E aí o que é que acontece? Como a gente vai ver, depois da queda, essa parte é tirada. Mas a necessidade de ter a Deus sempre vai existir no homem. Então o ser humano, ele deve glorificar a Deus, buscando, e por isso foi dotado de uma consciência que o direciona a amar e a depender de Deus. Então, olhando para o ser humano, seja ele dito religioso ou não, todos eles vão ter essa necessidade de ir em busca de Deus, porque foi assim que nós fomos criados, certo? Agostinho, ele tem uma frase que resume bem isso, né? Ele diz o seguinte: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração, ele permanece inquieto, enquanto não encontra repouso em ti. Esse é o senso de divindade, essa é a semente religiosa que existe em todo ser humano, tá? Mas aí vem o nosso segundo ponto, né? O nosso segundo ato da narrativa da redenção, que é justamente a narrativa da bíblica, né? Que é a queda. E a queda é justamente a perversão dessa religião. Primeiro, a queda, a primeira consequência, pode passar, Luizinho. A primeira consequência é o seguinte: o distanciamento. Vamos ler todos juntos aqui, esse versículo. Ao ouvirem... Então veja que a gente viu que Deus criou o homem para ter um relacionamento com Ele. Deus precisa fazer parte da vida do homem. Só que quando acontece a queda, a primeira coisa que o homem faz é o homem e a mulher se esconderem da presença de Deus. E isso é um exemplo do que acontece, e a gente vê durante toda a Bíblia, do distanciamento do homem de Deus. Assim que a queda acontece, isso já tem essa consequência. O homem e a mulher já se afastam de Deus. E aí vem o outro problema, né? A consequência disso. À medida que o homem se afasta de Deus, mas que ele tem esse senso de divindade, ele vai querer preencher aquele vazio no coração com outras coisas que não a Deus. E aí lá em Romanos 1, 23 e 25, Paulo deixa isso muito claro. Ele diz o seguinte: e mudaram a glória do Senhor incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então a idolatria nada mais é do que aquele senso de divindade que todo ser humano tem, colocado em algo criado e não no Criador. Certo? A idolatria, pessoal, ela é um pecado que vocês vão ver ele sendo condenado durante toda a narrativa bíblica, certo? Ele é um dos principais, ele é o principal pecado, na verdade, denunciado nas Escrituras. No final, sempre que estamos pecando, estamos colocando em algo criado o que deveríamos estar colocando em Deus, seja a nossa confiança, seja nosso prazer, seja, enfim, nossa paz. Tudo isso é uma consequência da idolatria. E na Bíblia a gente tem esse pecado sendo denunciado de várias formas. Lá nos 10 mandamentos,
O primeiro e o segundo mandamento, eles são o primeiro mandamento e o segundo, né, os primeiros mandamentos de Deus lá nos 10 são totalmente direcionados à idolatria, certo? Para evitar a idolatria, principalmente porque aquele povo ele estava indo, no contexto de Êxodo, para uma terra onde existiam outros povos ali. E aqueles povos que estavam totalmente afastados de Deus eram povos totalmente idólatras. E Deus fala, ó, a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é com a idolatria. Vocês não vão ter outros deuses além de mim. E vocês não vão fazer imagens de nada na terra, no ar, embaixo d'água, para adorar. E aí, ele também, esse pecado da idolatria, é o que acendeu a ira divina contra o povo de Israel no deserto. A conhecida história do bezerro de ouro, certo? A idolatria também causou a rejeição e exílio de Judá. Então, quando o povo é exilado para a Babilônia, e você lê os profetas, aqui eu estou dando um exemplo de Jeremias, você vê claramente Deus denunciando a idolatria, denunciando o povo que o conhecia, que já tinha vivido uma história, já tinha visto Deus ter feito tantas coisas, se prostrando e adorando outros deuses, tá? E ela também foi a advertência final da primeira epístola do apóstolo João, lá em 1 João 5, 21, que ele termina basicamente assim: queridos, tomem cuidado com os ídolos. É assim que ele termina a sua carta. Então, a gente precisa ver a religião sempre nesse contexto, de que o nosso coração, por conta da queda, por conta do óculos escuro lá, sempre vai nos levar vai nos dar essa tendência à idolatria. Isso é a consequência da queda em nossas vidas. E aí a gente tem alguns tipos de idolatria, tá? A gente tem idolatrias a divindades falsas, como algumas religiões e, enfim, alguns credos, né? Hinduísmo, kardecismo, islamismo, candomblé, budismo, umbanda. A gente tem uma figura ou algumas figuras divinas que são adoradas. Mas a gente também tem a idolatria a deuses que não são espirituais. Ao dinheiro, aos bens materiais, ao status social, prazer, conforto. Como eu disse a vocês, tudo aquilo que vai ser colocado no seu coração, onde deveria estar a adoração a Deus. Isso é um ídolo. Certo? E na religião em voga, vamos dizer assim, né, a gente tem o Deus homem, que é a religião do humanismo. E aí a ideia de que não, a gente não precisa de Deus porque o homem hoje é suficiente. Então, o homem é autossuficiente, o homem basta usar a sua razão para conseguir as coisas, a gente tem a ciência, a tecnologia para fazer tudo o que a gente precisa, acabar com as nossas mazelas, inclusive, talvez um dia, acabar com a morte, quem sabe, isso é uma crença do humanismo, tá? E o positivismo, de que basta a gente tentar, basta a gente ter ordem e progresso, não sei se você sabe, mas ordem e progresso é um lema do positivismo. Se a gente conseguir ter isso, se a gente conseguir se organizar, se a gente conseguir, como humanos, ser uma sociedade em que a gente preza pela razão e essas coisas, a gente vai ter uma vida suficientemente boa. E aí é importante, meus irmãos, a gente ter essa noção, porque muitas vezes a gente tem a noção da idolatria quando a gente fala de divindades falsas, certo? Mas muitas vezes a gente não percebe que a idolatria também está nos nossos corações quando estamos adorando esses deuses não espirituais ou a nós mesmos. Então, a idolatria ela não se manifesta somente por divindades falsas, mas também de qualquer forma ou de qualquer coisa criada, qualquer coisa que não seja o Criador e que está lá no espaço que deveria ser do Criador. Então, isso é um ponto importante, né? Uma frase que Calvino diz, e que resume bem esse slide, é que ele diz que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. Então, cuidado com o seu coração, cuidado aonde está a sua essência, onde está a força, vamos dizer assim, motriz da sua vida, onde está aquele a quem você está adorando. Na verdade, quem é que você adora, né? A sua vida, ela é vivida em torno do quê? Os sacrifícios que você faz diariamente são para quê? Certo? Tudo isso pode lhe conduzir a, talvez, um ídolo que você esteja adorando. E, por fim, a gente tem a religião verdadeira, que é a redenção. Ou seja, quando acontece a redenção, quando Cristo entra na história, na verdade, a redenção ela acontece desde o Éden, mas, para o nosso caso aqui especificamente, quando Cristo entra na história, o que é que isso muda?
certo? Quais são as direções que a gente tem para identificar a religião verdadeira que nós deveríamos praticar. E aí eu trouxe 5 pontos, que são os 5 pontos que a gente tem lá no nosso material, que são esses 5 pontos para se definir ali de uma forma um pouco mais geral uma religião verdadeira. Então a gente tem a revelação, Cristo, graça, comunidade e ética. E aí eu vou falar cada um desses pontos, tá? Começando com a revelação. Então, ó, essa revistinha aí é a revistinha que nós estamos utilizando como base, tá? E o autor ele diz o seguinte, ó: o fato de Deus ter se revelado por meio de homens e em linguagem humana significa que a expressão religiosa é inteligível. Ou seja, a verdadeira religião não brota da intuição, sentimentos, sensações, boas intenções ou ações humanas, mas da compreensão e confiança na verdade espiritual revelada por Deus. Então, irmãos, nós como igreja reformada, nós cremos na revelação de Deus nas Escrituras. Então, tudo o que nós precisamos saber sobre Deus e entender acerca de Deus e da nossa salvação está nas Escrituras, está na revelação. Porque a gente não pode conhecer alguém se essa pessoa não se revelar a nós, se essa pessoa não dizer quem ela é, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, o que é que agrada, o que é que não agrada. E para nós, essa revelação de quem Deus é foi feita nas Escrituras. Então, a base da religião verdadeira para nós começa com a revelação de Deus que está nas Escrituras. E é por isso que nós não damos a mesma autoridade da Bíblia aos outros escritos, pronunciamentos de líderes ou tradições. Nós somos uma igreja, por exemplo, confessional. Nós temos uma confissão de fé. Mas nós não damos à nossa confissão de fé a mesma autoridade que nós damos à Bíblia. Nós cremos que a nossa confissão de fé, ela é uma forma, é um resumo doutrinário, vamos dizer assim, uma organização doutrinária do que está na Bíblia. Mas a última palavra, ela é sempre e deve ser sempre da Bíblia. E essa ideia de a última palavra ser sempre da Bíblia é bastante famosa pelo que o Martinho Lutero disse, né, enquanto ele estava lá se defendendo, na época em que ele estava... que ele colocou as teses, enfim, na época em que se começou a reforma, né? Ele diz: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra. Então essa é a ideia da religião verdadeira, aquela que está cativa à palavra, aquela que depende da palavra, aquela em que a Bíblia, a revelação de Deus é que é a palavra final, tá? O outro ponto é Cristo. E aí eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Eu queria que lêssemos todos juntos. Vamos lá, todos juntos. Havendo Deus outrora... Na cosmovisão cristã, a religião verdadeira é aquela que Cristo é o centro. A religião verdadeira ela é restaurada pela obra de Cristo. E aí a gente vê isso claro aí quando o autor de Hebreus ele vai falando, né? Deus outrora tinha falado, né, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então fica claro aí nesse texto que Jesus é o Filho de Deus que restaura a religião.
Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. E ele é superior aos anjos. E o que é que isso traz para nós? De que a religião verdadeira é aquela que Cristo, ele é o centro, e que nós precisamos adorar somente a Cristo e a depender de Cristo. Nós não precisamos ter nenhuma outra figura divina para nos orientar, para nos instruir, para que possamos adorar. Cristo, ele é o que precisamos, e Cristo, ele é o que Deus nos enviou, e ele é suficiente, certo? Isso fica claro também em 1 Timóteo 2, 5 a 6, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, o centro da verdadeira religião é a fé em Cristo, e somente em Cristo. O outro ponto da religião verdadeira é a graça, certo? E aí, vocês podem perceber que a idolatria, ela vai nos levar a algum ídolo, e vocês, se vocês pararem para pensar, o ídolo ele nunca é gracioso. Em que sentido? O ídolo ele vai sempre exigir de você muito sacrifício. Sempre vai exigir de você muita determinação. Você vai ter que botar muito a mão na massa. Você vai ter que conquistar aquele ídolo e as benesses que ele pode lhe dar. A história da Bíblia, a história da narrativa bíblica, elas não mostram o contrário. Ela mostra que, na verdade, é Deus que faz o trabalho por nós. Nós estamos apenas respondendo à graça de Deus. Mas a obra, quem faz é Deus. E por quê? Porque na cosmovisão cristã reformada, que a gente está colocando aqui como... e a forma como ela vê a verdadeira religião, ela leva a queda a sério, muito a sério, e as suas consequências realmente a sério. E reconhece que somente o próprio Deus poderia nos salvar. Então a ideia é bem simples, meu irmão. Para nós, a ideia da queda é a ideia de que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E um morto, ele não faz nada. Um morto, ele está morto. A única coisa que pode reviver o morto não está nele, mas está fora dele. E aqui, essa é a ideia. Se nós estamos mortos, nós estamos totalmente dependentes de alguma ação externa, de alguma outra coisa, para que essa situação mude. E aí é que vem a graça de Deus. E aí eu queria que os irmãos abrissem lá em Romanos 8, 29 a 30. Mais uma leitura em conjunto aí. Vamos lá? Porquanto... Então veja aí, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Quem fez tudo isso? Quem está fazendo tudo isso? É Deus. Ele que está executando a obra da salvação em nós. Então, a verdadeira religião, ela precisa reconhecer essa graça. E essa graça, ela tem uma implicação, que é num anúncio não violento do Evangelho, que eu coloquei aí entre aspas, né? O que é que isso significa? Se é pela graça que somos salvos, significa que não temos como forçar a salvação em ninguém. Nossa obrigação, nosso chamado é anunciar o Evangelho. Mas quem é que realiza a salvação? Como a gente viu, é a graça de Deus. Então não adianta querer forçar ninguém a ser cristão. O que você precisa é falar e testemunhar de Cristo. Uma outra implicação é que quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegamos para ter um relacionamento e não um conjunto de regras. Porque se a graça que nos salva, significa que Deus, primeiro Ele vem ao nosso encontro e nos chama a ter um relacionamento com Ele. E não Ele nos vem ao nosso encontro e diz, agora faça tudo isso aqui para você merecer a salvação. Não,
Ele chega já lhe dando aquilo. Ele só lhe pede de volta a relacionamento, a obediência. Então, a graça, ela lança fora a ideia legalista da religião, de que você precisa cumprir um conjunto de regras para ser salvo ou para agradar a Deus. Isso é coisa de ídolo não gracioso, certo? E por fim, o último ponto é a comunidade. Vamos ler mais uma vez juntos esse. Esse aí está no slide, tá? Assim... A verdadeira religião, ela reconhece que não fomos salvos para viver isolados. E isso é um assunto muito importante hoje, porque hoje a gente tem uma sociedade que cada vez mais nos leva a ser individualistas, a ser pessoas que querem viver cada vez mais da forma que querem, com as suas necessidades sendo supridas, e quanto menos depender de alguém, melhor. Mas o Evangelho, a história da redenção, nos mostra que Deus não salvou indivíduos que vão ser salvos e vão chegar lá no céu e vão ter um seu quartinho. Ele salvou um povo, e que esse povo vai estar junto por toda a eternidade. Então nós fomos salvos para viver em comunidade. E isso traz algumas consequências para nós, porque como nós temos uma força social nos levando cada vez mais a querer fazer tudo do nosso jeito e para o nosso gosto, viver em comunidade é ao contrário. Você não consegue viver numa comunidade querendo ser o centro. Na verdade, para viver na comunidade cristã, você tem que ter a postura de servo, daquele que está ali para servir ao próximo. E aí, a verdadeira religião, ela nos chama para comunidade e não para esse individualismo. E aí, o que é que ela implica? Ela implica em um desejo e um esforço em viver e servir nessa comunidade. Que foi isso que eu acabei de falar. Lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 24 e 25, ele diz assim, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, essa é a comunidade que a gente deve buscar. A comunidade em que uns estão animando os outros, animando uns aos outros por meio da prática das boas obras, porque Deus nos salvou para sermos uma comunidade. Deus não nos salvou para sermos indivíduos isolados. Certo? Então, isso também é um ponto da religião verdadeira. Na verdade, eu tinha dito que esse era o último, mas o último é ética, tá, pessoal? E, por fim, esse é um ponto simples, mas extremamente importante, que é o de que a verdadeira religião, ela não só lhe transforma de uma maneira abstrata e espiritual. Ela tem consequências práticas na sua vida diária e no que você faz. Lá em 1 Coríntios 10, 31, Paulo escreveu: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a salvação que vem de Cristo Jesus em nossas vidas, ela tem consequências práticas. Ela tem o fruto da obra. A obra aparece quando a gente tem a verdadeira religião em nosso coração. Certo? E aí eu trouxe até um exemplo, né? De uma história bíblica bem conhecida, que é a de Zaqueu. E lá diz o seguinte, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. É uma história de uma consequência direta ali, de quem reconheceu quem Cristo era e reconheceu que aquilo tinha uma consequência prática na vida dele. Então, quem era ladrão, deixou de ser ladrão. Certo? E essa foi a passagem rápida que eu fiz aí pelo tema de família, tá, pessoal? Religião. Muitas coisas a gente poderia ter falado e se aprofundado, mas a ideia aqui é a gente falar de 2 temas, então vamos partir para o tema de família, tá? No tema de família, a minha introdução começa da seguinte forma: fazendo uma relação entre a família e a sociedade. Isso é visto não só no meio cristão, mas em muitos meios, né,
como certo de que a família ela é a célula-mãe da sociedade. Ela é o primeiro círculo de convivência ali, onde você tem um sujeito, e aí ele vai ter todo o seu amadurecimento cognitivo, social, educacional, psicológico, afetivo, tudo isso começa na família, né? É o primeiro ambiente social onde você aprende a disputar, dividir, ceder, argumentar, perdoar. Então, a família, ela forma esses indivíduos que vão para a sociedade. Então, a família ela tem é extremamente importante para a sociedade. Mas também existe um caminho contrário, que é a influência que a sociedade tem na família, certo? E a gente sabe que hoje nós temos na sociedade, a gente vai ver isso um pouco melhor, vários conceitos de família, certo? Várias formas de se enxergar a família. Até porque, voltando ao que eu falei antes em religião, hoje nós temos uma sociedade secular, uma sociedade em que não se utiliza um padrão cristão ou um padrão religioso para se definir o que é a família. E aí a ideia aqui é a gente justamente tentar ver esse assunto por meio dessas perguntas. A família deve se adaptar às novas circunstâncias sociais? O que diz a cosmovisão cristã acerca da família, certo? E para isso a gente vai seguir o seguinte roteiro. A gente vai ver um pouco sobre essa diversidade em família que a gente tem da família que a gente tem na sociedade. A gente vai ver a necessidade que nós temos de um padrão em meio a esse caos aí da diversidade. E por fim a gente vai ver de forma mais clara esse padrão, certo? Um padrão que ele restaura não só a forma, mas também a função da família, tá? Então, começando pela diversidade da família, o que é que acontece? Como eu disse a vocês, né? Nós temos uma sociedade que cada vez mais se pauta, não na cosmovisão cristã, certo? Mas em várias outras formas de ver o mundo. Então, nós temos um conceito tradicional, por exemplo, da família nuclear. Então, pessoas acham que não, família é só você ter pai, mãe, filho, pronto. Isso é uma família e tá bom, certo? Já no ramo sociologia, antropologia, desde o século XVIII, né, uns 200, 300 anos atrás, o pessoal começou a estudar outras sociedades e viram que existem formas diferentes de família, certo? Do que essa família nuclear, por exemplo. Quando você vai para uma perspectiva um pouco mais biológica, do evolucionismo, você vê que a forma como eles veem família não é de que isso foi uma estrutura de que foi necessária para a sobrevivência do mais apto, mas que hoje é algo que talvez não seja tão necessária essa família do jeito que a gente conhece, tá? Visto que a gente tem outras coisas para sobreviver e para nos tornar mais aptos. E, numa parte um pouco mais materialista, né, que aqui eu coloquei como marxismo, mas enfim, seria o materialismo, a ideia materialista do mundo, ela reproduz e perpetua a estrutura de poder opressora da economia, certo? Então, a ideia de opressores e oprimidos, enfim. Então, a família, muitas vezes, ela funciona como isso. Então, isso também é uma forma de ver a família. E aí, o que é que acontece? Não temos uma cosmovisão única, pessoas pensando diferente sobre a família, e aí o que é que termina acontecendo? Termina acontecendo que fica como responsabilidade do Estado, da legislação, dizer o que é uma família. E aí, a gente tem hoje na legislação brasileira, e aí quem for do direito pode me corrigir depois ou acrescentar, mas que, se você for olhar para os instrumentos legais que a gente tem, eles direcionam cada vez mais a família para um conceito de um grupo de convívio que é unido por laços afetivos, tá? E qual é a consequência disso? Se é um grupo de convívio unido por laços afetivos, você tem uma relação muito mais fluida entre os familiares. Porque se é por laço afetivo, você está dependendo de sentimentos, você está dependendo de momentos. Então, isso pode mudar. E o que é que acontece? Qual é a consequência disso? Por exemplo, a facilidade em se fazer divórcio, tá? E aqui eu estou falando de facilidade, tá, pessoal? Não podemos esquecer que a própria Bíblia, ela fala de divórcio. Mas o que eu estou falando aqui é a forma como esse divórcio é visto quando você coloca o sentido do casamento no sentimento ou em algo que não um compromisso, tá? E outra consequência também são os casamentos, que hoje a gente vê muito esse tema em voga, né? O casamento homoafetivo. Então, a gente tem essas formas de família, né? Famílias que têm apenas um pai ou uma mãe, porque foram divorciados, né? Que um filho que tem um pai ou uma mãe. A gente tem, enfim, esses desenhos aí ilustram bem isso, tá?
Mas aí o que é que acontece? Como é que a gente pode aplicar a cosmovisão cristã nesse assunto, tá? Primeiro a gente precisa, em meio a todas essas visões de família, a gente precisa voltar para a Bíblia. A gente precisa ver o que é que a Bíblia fala sobre família. E a partir disso, a gente olhar para essa realidade. Tá? Então essa é a ideia de encontrar esse padrão em meio ao caos. E qual é um erro comum? E aí o erro comum que eu falo é no nosso contexto, certo? De igreja cristã no Brasil. Tá? É que a solução para tudo isso que está acontecendo é a gente ter a família nuclear. Lembra que foi um daqueles conceitos que eu coloquei? Tradicional, a família nuclear é a família. Então, se a gente tiver a família, pai, mãe, filho, está resolvido o problema da família. E tudo vai melhorar e a sociedade vai ter a família, a célula mãe da família vai estar funcionando bem. A célula mãe da sociedade vai estar funcionando bem. Certo? Então, é a ideia de que se minha família tem a forma nuclear, está tudo bem. Só que isso é um erro comum. Por quê? Porque não é isso o que a Bíblia diz. Que se você tiver a forma nuclear da família, você está com a família que você deveria ter para agradar a Deus, ou que você deveria formar para agradar a Deus. E eu queria dar um exemplo aos irmãos disso. Abram aí em Colossenses 3, de 16 a 20. (22) 16 a 22. Na verdade, vamos ler do 18, tá? Na minha Bíblia, pelo menos aqui, tem os deveres da família, como é o título, né? Então veja que Paulo está falando assim, de temas doutrinários, né? Assim como ele faz lá em Efésios, e agora ele vai fazer essa aplicação na família. E vejam como é a família que ele fala aqui, tá? Então vamos lá, todo mundo junto. Verso 18. Esposas... Vocês perceberam que ele está falando de família e ele inclui servos? Por quê? Porque nesse contexto aqui, o servo fazia parte da família. E eu trouxe isso aí só como um ponto para destacar, porque muitas vezes a gente olha para esse conceito de família nuclear e acha que no tempo bíblico sempre foi assim. Mas na verdade, nesse tempo aqui e antes, a família era geralmente o que a gente hoje chama de família extensa. Os avós, as avós viviam em casa, os irmãos viviam em casa. Essa ideia, pessoal, de família nuclear é uma coisa de 200 a 300 anos atrás, quando aconteceu a Revolução Industrial. Por quê? Porque o povo morava basicamente no campo. E no campo, talvez quem anda muito no interior deve conhecer isso, talvez o Elise possa dizer, mas no interior ainda tem isso, assim, das famílias vivem juntas. Então, muitas vezes a pessoa casa e, na verdade, ela é um puxadinho da casa do pai, lá, certo? E aí as pessoas, a família não era só essa família nuclear, mas aí as pessoas começaram a ir para a cidade, que é onde estavam as indústrias e tal. E aí o que aconteceu? Aí a pessoa ia só com a sua esposa. E aí lá formava os filhos e teve esse conceito de família nuclear, certo? Mas isso não é um conceito bíblico de que é isso que a família deve ter. Veja, eu não estou dizendo que essa é uma forma errada. E eu não estou dizendo que não é uma forma boa de família. O que eu estou dizendo é, o que a gente deve buscar na família não é somente a forma. Certo? E por quê? Porque com essa ideia de buscar só a forma, isso tem consequências ruins na função da família. Então, muitas vezes, se você olha uma família que tem a forma lá,
perfeita, pai, mãe, filho, filhas, 1, 2, 3, 4, 5 filhos, e tem isso também, né? Quanto mais filho tem, parece que melhor é a sua família. Só que o que é que acontece? A família não funciona bem. Felipe tocou nesse assunto no domingo passado. Ele usou uma pesquisa que teve nos Estados Unidos, em que foi feito um levantamento, e uma das coisas que viu-se é que a agressão familiar, que é a violência doméstica, ela tem níveis iguais ou maiores no meio cristão do que no meio secular. A gente tem uma pesquisa aqui no Brasil, que é feita com mulheres, em termos de... foi uma tese de mestrado da Universidade Metodista de São Paulo, se não me engano, que ela estava fazendo análise numa casa que acolhia mulheres que sofriam violências domésticas. E 40% dessas mulheres eram evangélicas. Então, o que é que acontece? Muitas vezes se foca na forma e se esquece a função. E isso pode ter consequências danosas, como você ter essa questão de agressão que eu falei, questão da infidelidade. Então, um homem que se orgulha de ter a sua família, a forma lá, a sua filha, a sua esposa, os seus filhos, mas que é infiel e que tem outros relacionamentos fora do casamento, mas a forma está lá. E muitas vezes essa família ela está funcionando de uma forma totalmente ruim para que a forma não se perca, certo? E isso é totalmente uma visão distorcida do que é a família. O que a gente precisa, é o que eu coloquei aí no título, é de uma visão mais bíblica da família. E essa visão bíblica, ela começa, pode passar, Leozinho, olhando para a família como uma instituição que foi criada por Deus para os homens. Significa que é Deus quem faz, mas é para que os homens tenham esse relacionamento. E aí o que é que acontece? Ela se torna uma instituição simultaneamente divina e humana. Então, se ela é divina, nós precisamos ir a Deus, ir à sua revelação e ver como deve ser a família. Mas por ela também ser humana, o que acontece é que, dependendo do contexto, a gente tem alguma diversidade cultural. Como a gente falou aqui agora, hoje, talvez o caso mais comum seja essa família menor, mais reduzida, porque cada um mora em seu lugar. Mas isso não era há 200, 300 anos atrás. Isso não quer dizer que uma era mais família do que a outra, certo? E aí, a principal coisa que a gente precisa entender de tudo isso que eu falei é que, assim como a gente viu a religião, que o homem foi criado para adorar a Deus e foi corrompido e foi a idolatria, o homem também foi criado de uma forma para se relacionar e ter família, e essa forma foi corrompida. E isso a gente vê desde a queda lá. Assim que ocorre a queda, o que é que a gente vê Adão fazendo? Culpando Eva. Depois a gente vê Caim matando Abel. Depois a gente vê um decorrer de coisas horríveis em contextos familiares. A Bíblia começa basicamente ali falando de contexto familiar. E você vê o quanto a queda já degradou tudo isso. Então a gente precisa ter essa consciência de que nós vivemos num mundo caído e que essa queda ela interfere nas nossas relações familiares. Certo? Mas a história não termina aí. Deus ele tem um padrão na Bíblia que mostra a nós como é que a família ela deve ter na sua forma e função. Então esse é o padrão restaurado que a gente vai ver agora, tá? E aí eu fiz questão de copiar essa frasezinha lá do nosso material, que resume bem o que eu estava falando aqui, né? O padrão bíblico é um padrão que não apenas critica o relativismo moral, que foi isso que a gente viu, né? Vários tipos de família, o que é família, cada um acha que família é de um jeito e não importa o que é família, a família é o que você achar que é família. A Bíblia critica isso. Por quê? Porque a gente vê a família como uma instituição divina. Então, se foi Deus que fez a família, existe uma forma de olhar para a família. Não é a forma que eu e você a gente quer, é a forma que Deus fez, tá? Mas ela também critica as negligências de muitas famílias nucleares em viver o modelo definido por Cristo. Certo? E aí, vamos então passar um pouquinho aí, eu vou passar bem rápido, tá, pessoal, por causa do tempo, mas de algumas coisas importantes que a Bíblia fala sobre família e que esse deve ser o nosso foco. Veja,
Mais uma vez, eu não estou querendo criticar, tá, pessoal, a forma nuclear da família e dizer, não, a gente tem que ter a forma que quiser. Mas isso tem que ser muito mais uma consequência de um funcionamento correto da família do que o objetivo de se ter a família. O objetivo da família a gente vai ver melhor no final, eu vou dar uma resumida nisso, tá? Mas veja, quando a gente olha para a Bíblia, desde o Antigo Testamento, já existem direcionamentos de Deus de como a família deve funcionar. Lá no Antigo Testamento, a gente tem leis para valorizar a família, a mulher, a fidelidade conjugal, o matrimônio, a autoridade paterna e a criação de filhos. Esse primeiro texto que eu coloco aí, que é Êxodos 20, 12, ainda está lá nos 10 mandamentos, que é o mandamento de obedecer o pai e a mãe. E é o primeiro mandamento que tem uma bênção. Os outros mandamentos de Deus dizem, só faça isso, mas obedeça pai e mãe, porque você vai ter isso e aquilo. É o primeiro mandamento que tem uma bênção, e está relacionado com a família, certo? Ainda no Antigo Testamento, a gente vê que a família é o contexto ideal para que a religião ela seja passada, seja transmitida. Então a religião ela deveria ser passada de pai para filho por meio do ensino no lar. O Felipe citou Deuteronômio 6, do pai, de inculcar as verdades na cabeça do filho, de falar no caminho, de colocar nos umbrais da porta. Veja que tudo isso é no contexto familiar. É o ensino de quem Deus é, de que o Senhor é o nosso Deus, no contexto familiar. Isso é função da família, certo? O lar hebreu ele deveria ser um ambiente de ensino e aprendizado a respeito de Deus e da retidão sobre responsabilidade do pai. Então veja que já começa a aparecer responsabilidades específicas aí para as pessoas, né? E no caso o pai, claramente era o pai que era o responsável por fazer isso. E no Novo Testamento, o que é que acontece? Tudo isso muda? Fica tudo mais flexível? Tudo isso fica mais, vamos dizer assim, menos obrigatório? Na verdade, não. Na verdade, no Novo Testamento, a gente tem o pai como cabeça do lar, assim como a gente já viu que no Antigo já era em relação à transmissão da religião. O dever da fidelidade conjugal, que a gente também já viu que tinha leis sobre isso. E a necessidade de instruir os filhos na fé, eles são elevados a um nível de serviço prestado ao Senhor. No Antigo Testamento isso tinha muito mais um contexto legal e de proteção daquela sociedade em relação às sociedades ao redor. No Novo Testamento, isso aqui tem um sentido de serviço ao Senhor. E é parecido com aquela mudança que a gente vê Jesus falando lá no Sermão do Monte, né? Que não é só a questão de praticar a lei, não é só a questão de fazer aquilo que lhe disseram, eis que te disseram e eis que te digo, quando ele falava aquilo, né? Que não é só você se preocupar em cumprir o que está dito, mas de você, no seu coração, estar fazendo aquilo para Deus. E aqui, no Novo Testamento, a família é levada a isso. A sua vida familiar, ela é levada ao serviço prestado a Deus, a uma adoração que você presta ao Senhor, a forma como você vive o seu ambiente familiar. Então, não é uma regra que você precisa cumprir, não é uma coisa legal, mas aquilo se torna uma coisa muito mais profunda, certo? Além disso, um ponto interessante é que esse padrão, inclusive, ele é utilizado como requisito para a liderança eclesiástica. Isso é interessante não só no contexto de líderes da igreja, mas no contexto de qualquer pessoa da igreja, porque, veja, se Deus, ao chamar os seus líderes, ele define um padrão, é porque para Deus aquele padrão é um padrão importante. Porque se aqueles que vão estar liderando a sua igreja têm que seguir aquilo, é porque aquilo é precioso ao coração de Deus. E uma das coisas que fica bem clara, quando Deus vai falar, no caso dos presbíteros e dos diáconos, é o relacionamento com a família. É se sabem governar bem a sua casa, certo? Então veja a importância que é se dada à família, tá? E aí, para finalizar, eu queria fazer algumas perguntas, né, para ver se os irmãos entenderam bem o tom do que eu quis falar e do que esse estudo traz para nós, tá? Primeiro estamos valorizando nossa família mais do que estamos valorizando o caos familiar da sociedade?
Por que eu estou perguntando isso? Muitas vezes a gente tem uma postura muito reacionária. A gente fica olhando as coisas acontecer e a gente fica querendo criticar. Mas muitas vezes a gente não olha para o que a gente está fazendo. E que muitas vezes as coisas estão acontecendo porque talvez o problema seja com a gente ou com o nosso testemunho. E aí, perceba que hoje a gente viu o conceito de família cristã. A gente viu também o caos que está no mundo. Mas o que é que nós podemos fazer? O que é que está diante de nós? É a palavra de Deus e, no caso de muitos aqui, a família. Então, para nós, é muito mais efetivo a gente se preocupar com a trave, vamos dizer assim, no nosso olho, do que o cisco no olho do outro. Eu não estou querendo dizer, meus irmãos, que a gente não deve ser uma voz profética e dizer que as coisas não estão certas e dizer que não deveria ser assim. Mas a gente deveria investir muito mais esforço em fazer aquilo que a Bíblia já diz para a gente fazer e viver a vida familiar que a Bíblia chama a gente para viver. Outra pergunta que eu queria fazer: estamos ensinando e testemunhando de Deus nos nossos lares, mais do que pensando no caos familiar lá fora? Então a gente está muito mais preocupado em talvez proteger os nossos filhos, ou talvez criar argumentos contra o que está acontecendo lá fora, ou mais preocupados em instruí-los na palavra de Deus, em instruí-los nos caminhos do Senhor, que são diferentes dos caminhos do mundo. Mais uma vez, eu não estou querendo dizer que a gente não deve proteger nossos filhos, nem instruí-los, nem dar a eles ferramentas para se defender. Mas eles só vão poder fazer isso de uma forma boa se eles souberem primeiro o caminho que eles devem andar. Certo? E aí, para finalizar, mais uma vez um trecho aí retirado da nossa revistinha, que ele diz assim, ó: não basta rejeitar o divórcio e as chamadas uniões homoafetivas. Precisamos apresentar ao mundo a família bíblica, funcionando em amor e graça, para que o mundo seja impactado pela sabedoria de Deus, refletida no lar. E como a gente faz isso? Não basta a gente só querer ser uma família nuclear. Nós precisamos ser maridos que investam tempo e afeto em suas esposas e filhos, esposas que se dediquem amorosamente ao marido, e filhos com alegria, filhos que obedeçam a seus pais, e uma família que cresce no conhecimento, na vivência da fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, só o Senhor, meu Deus, para nos instruir, para nos capacitar. Sabemos, ó Pai, que somos falhos. Sabemos que a queda, ela nos prejudicou, Senhor Deus, em nosso desejo religioso, em nossa vida familiar. Mas cremos, ó Senhor Deus, que se estamos aqui ouvindo a Tua palavra, é porque Cristo está no meio de nós, nos restaurando. E o Senhor promete, ó Deus, o Senhor promete a nós, o Teu Consolador, o Teu Santo Espírito, que é quem pode nos capacitar a vivermos a vida que Cristo nos chama a viver. E o meu desejo é que o Senhor, em Tua imensa graça, que é quem nos alcança, que é quem faz, ó Pai, quem dá essa salvação a nós, possa nos ajudar a sermos, ó Pai, crentes, fiéis a Ti, que vivem a verdadeira religião que Te agrada, e que possamos também ser familiares, ó Deus, que testemunham do Evangelho de Cristo, para esse mundo que tanto precisa de uma referência, de um padrão. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, para enfrentar esse desafio. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.